Vamos lá. Só recapitulando, quanto eu estou vendo aqui. Nós falamos que iremos estudar o sermão profético de Jesus. E uma coisa também que eu até esqueci de falar, isso faz parte do quinto discurso, que Mateus ele é baseado no Evangelho de Marcos, só que Mateus inclui 5 discursos de Jesus. Não vou entrar nesse mérito, mas esse é o quinto discurso, também é conhecido como quinto discurso. Nós falamos que essa profecia, especialmente esse sermão, ele é um pouco complicado de se estudar, porque ele fala tanto de uma coisa que já aconteceu, que foi a destruição do templo, quanto a volta de Jesus. E existem partes dele em que ele é muito claro nisso, e tem vezes que há versículos que falam das duas coisas e alguns versículos chaves de ligação. Nós falamos também de pelo menos 3 tipos de profecia, três coisas que a gente precisa saber da profecia. A primeira, do sensus plenos. O que é o sensus plenos? É o senso total da Escritura. Falamos que o Espírito Santo ele é quem inspira toda a Escritura. Então, o autor primário da Escritura é o Espírito Santo. O que isso quer dizer? O que isso acarreta? Existem vezes em que o profeta ele escreve a profecia e ele não sabe o alcance dessa profecia. E aí demos o exemplo de Isaías. Em Isaías 7,14, ele faz uma profecia falando que vai nascer um menino, Salvador, e aí logo depois nasceu o filho de Acás, Ezequias. E Ezequias foi um rei bom para Judá, enquanto Acás era um rei mau. E ele trouxe refrigério para aquele povo. Então, para Isaías, ele tinha terminado a profecia. Só que o Espírito Santo ali também, ele também estava falando de Jesus Cristo. E aí entra na outro tipo de profecia, que é o duplo cumprimento. São profecias em que principalmente isso acontece com Jesus, é uma profecia em que o autor que é o Espírito Santo, desculpa, o profeta, ele vê o cumprimento dela, ou então nós vemos em outra parte da Escritura, mas ela aponta para Cristo. E também nós temos as profecias que são cumpridas de forma parcial. E isso que eu estou falando não é para complicar vocês, pelo contrário. Sabendo essas 3 coisas, fica muito mais fácil a gente compreender esse texto. O texto é em Mateus 24, nós já lemos até o versículo 2 e nós agora vamos continuar a leitura, do 3 ao 14. Para quem está chegando agora, a gente vai fazer a leitura passo a passo, a gente vai respeitar os títulos que tem na Almeida Revista e Atualizada. Tá? Então vamos ler. Valeu, Lucas. Ter filho inteligente é uma benção. Então, se vocês estiverem com as suas Bíblias, por favor, abram lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e vamos começar a ler do versículo 3 ao versículo 14. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, ele pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Que está piscado? Perdão. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão.
sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Seguindo aquela linha das profecias, de métodos para interpretar a profecia, uma coisa que ajuda também a entender é que o autor bíblico, quando escreveu, ele tinha um objetivo. Ele não escreveu a esmo, não escreveu algo do nada, não. Ele tinha o objetivo de comunicar. Então nós precisamos enxergar com os óculos que o autor bíblico escreveu, tá? Então, quando a gente está falando aqui, não é uma coisa solta. Jesus estava falando para pessoas e de coisas que iriam acontecer dentro da realidade deles, de uma forma que eles entendessem. Alguns podem até argumentar, mas Jesus não falou em parábolas para confundir uns? Sim, para confundir os que não são salvos, o que tem dura cerviz. Mas quando se falava com os apóstolos em particular, ele explicava aos apóstolos, e os seus entendem, o Espírito Santo os ilumina. Então vamos começar a trabalhar aqui. Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele estava sentado e se aproximaram dele. Quem se aproximou dele a gente vê em Marcos, no relato de Marcos, em Marcos 13:3, que foram os irmãos Pedro e André, e Tiago e João. Pedro, irmão de André, e Tiago, irmão de João, que eram os 4 mais próximos de Jesus. Eles chegaram e pediram para que Jesus dissesse 2 coisas. E aí que começa a desembaraçar esse versículo, essa profecia. Vemos que aqui eles fazem 2 perguntas e não uma coisa só. Eles falam: diz-nos quando sucederão essas coisas. Que coisas? Vamos ver aqui. Eles estavam em cima do Monte das Oliveiras, que era um local privilegiado, no qual eles tinham uma visão ampla de Jerusalém e do templo. E essas coisas o que Jesus tinha dito no versículo 2, que não vedes isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra. Que aqui não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Então, a primeira pergunta é isso. Eles estavam surpresos, afinal de contas, o templo era algo que meio que sagrado. Embora eles estivessem seguindo Jesus, eles estavam numa fase de transição. Ainda eles meio que seguiam a lei, então eles não tinham rompido com isso. A gente vê isso mais acontecendo em Atos. Então essa é a primeira pergunta, porque eles ficaram chocados com essa afirmação. E a segunda pergunta, que a palavra-chave aqui é consumação, ou melhor, a expressão-chave dessa pergunta é consumação do século. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, essas são as 2 perguntas. A primeira pergunta é: quando sucederão essas coisas? Destruição do templo. Segunda pergunta e quando será a tua vinda e a consumação dos séculos? Aqui é interessante que Jesus começa a resposta dele e a gente percebe uma ligação das sentenças. Ele responde aqui: e ele respondeu: vede que ninguém nos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aqui ele vai começar a falar da destruição do templo, mas também coisas que nós aplicamos ao nosso dia. Mas se a gente for lá nos versículos 23 e 24 desse mesmo capítulo, ele quase que repete a mesma coisa. E daqui por diante ele fala quase que exclusivamente da sua volta. Vou ler aqui para antecipar, mas a gente vai depois ler novamente, para vocês verem. No 23 e 24, ele diz o seguinte: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a gente vê isso aqui mais ou menos como uma chave, como um início de sentença. Então, continuando.
O versículo diz, ele diz o seguinte: E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos. Porém tudo isso é o princípio das dores. O versículo 6 ao 8 é aquele que eu falei com vocês. A gente tem que ter a compreensão da época. Eles viviam em sua época na conhecida Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era uma paz imposta no Império Romano por meio da sua força. Os locais onde o Império Romano se estendiam eram locais que existia uma relativa paz e uma relativa segurança jurídica. E elas eram asseguradas pela tropa romana, pelo Império Romano. Então, no Império Romano, ficou muito tempo sem ter guerra. Por quê? Porque pela força coercitiva do Império, que era mais forte, nenhuma nação conseguia se levantar contra eles, nenhuma nação dominada e nenhuma nação de fora conseguia invadi-los, embora até pudesse tentar, mas eles eram muito fortes. Então essa era a paz romana. Eles nasceram num tempo em que existia essa paz. Então eles não conheciam rumores de guerra. Tipo nós. A gente às vezes tem uma visão muito temporal, muito do nosso tempo. Por exemplo, a gente fala que a gente vive num tempo cruel, num tempo muito mau, que é o pior dos tempos. E não é. Se a gente for ver o relato bíblico, o tempo de Noé, por exemplo, era pior que o nosso. O tempo de Sodoma e Gomorra, por exemplo, era pior que o nosso. Mas inicialmente nós temos uma percepção meio fechada, apenas do nosso tempo. E isso é do ser humano. Então, eles não conheciam isso, rumores de guerra e tal. E aonde a gente aplica isso? Que depois do Império Romano, sempre teve guerra. Depois que Jesus morreu e ascendeu, hoje ele está no seu estado de glória, lá junto ao Pai, sempre teve guerra, sempre teve uma nação lutando contra outra nação, sempre teve fome, tremores de guerra, tudo isso que está descrito. E isso era o princípio das dores. Então, o princípio das dores e os últimos dias, nós falamos, é o período que compreende da ascensão de Jesus até a sua volta. Então, nós vivemos os últimos dias. Não é que são os últimos dias, esse século ou essa década. Não. Mas são os últimos dias considerados na história do mundo toda. Nós temos a criação, nós temos a queda, nós temos a vinda de Cristo e agora nós esperamos a consumação. Criação, queda, redenção, que foi através de Cristo na cruz. E agora a gente espera a consumação, então a gente está realmente nos últimos dias da história da humanidade. Então a gente consegue aplicar isso para hoje. Vamos lá, tá? Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Agora vamos ler o 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado o evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós vemos aqui duas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira é que Jesus ele em nenhum momento nos engana. Ele não fala que vai ser tudo um mar de rosa, não, pelo contrário, ele está dando uma lista bem severa de coisas que vão começar a acontecer e que vão acontecer até a sua vinda. Mas uma esperança para a gente é que o 14, que o evangelho será pregado por todo o mundo. Então, pode acontecer o que for. Enquanto for da vontade dele, o evangelho vai ser pregado. O evangelho, ele é vivo, ele é eficaz. Ele não encontra barreiras nesse tempo entre a redenção e a consumação. Vemos, por exemplo, o nosso caso. Nós estamos aqui em isolamento social, mas a palavra está chegando.
A palavra ela está sendo pregada, não só a nossa igreja, mas várias igrejas estão usando essa ferramenta extraordinária que é a internet para poder fazer cultos, para poder fazer estudo, para poderem conversar, para poderem confraternizar, louvar e adorar o Senhor. O Evangelho está vivo. Sabe-se lá se vai chegar essa palavra a algum ímpio e pode ser que isso faça germinar um fruto no seu coração? Eu não sei. Eu acredito que o Evangelho ele é eficaz, que o que salva é a palavra de Cristo. Então, esse pode ser o meio para alcançar várias pessoas que na nossa igreja local a gente não consegue alcançar. Então, a gente tem que tentar ver o copo meio cheio. Então, resumindo aqui, Jesus está falando de coisas que vão acontecer. Isso aqui é o prenúncio tanto do que vai acontecer desse novo tempo, desses últimos dias, quanto o prenúncio da destruição do templo, que agora a gente vai ver mais claramente a partir do versículo 15. No versículo 15 começa da seguinte forma: Jesus fala: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça ao tirar da casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não se tem vindo e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, vou ler só até o 22, para depois a gente ir, por causa que o 21 e o 22 são meio que uma conexão para tratar exclusivamente da volta de Cristo. Eu já escutei muita coisa que beira o absurdo, baseado nisso aqui. Por exemplo, quando a pessoa, se você vê esse sermão exclusivamente tratando da volta de Cristo, esses versículos aqui te trazem muita dificuldade. A primeira dificuldade é: quando Jesus voltar, vai adiantar fugir? Se vai ser um evento que o mundo todo vai ver, inclusive aqui mais para frente isso vai ser dito, não vai adiantar. Então, Jesus, ele não fala coisa ao léu. Tudo que ele fala tem sentido. Ele é racional. E isso é uma característica que nós herdamos dele quando fomos feitos à sua imagem e semelhança. Outro problema, quem estiver sobre o eirado para quem não sabe, a gente pode traduzir para esse caso aqui como terraço. Eirado também a gente encontra no livro de Ruth, só que a aplicação é outra. É aonde se bate o trigo, onde se separa o joio e o trigo. Tá? Mas o eirado aqui, no sentido, é o telhado, é o terraço. Não chega a ser o telhado o termo melhor. Terraço é o termo mais correto e a gente já vai ver por quê. Então, quem estiver no seu terraço, não desça para tirar de casa coisa alguma. Vai adiantar para que se Jesus está voltando, o que eu vou querer levar? Não vai fazer sentido. Aí, esse trecho também aqui é bem problemático, quando diz: ai das que estiverem grávidas. Já ouvi falar que, como Jesus, que nesse caso aqui, Jesus vai pegar e vai tirar o filho de quem estiver grávida. Isso vai causar tremenda dor à mãe, à mulher. Cara, nada disso. Também é problemático isso. Você sustentar isso biblicamente é problemático. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Inverno aonde? Inverno lá na Judéia, inverno no Japão, inverno aqui no Brasil. Complicado também. E no sábado? O que tem a ver sábado com essa história? Então vamos lá responder essas perguntas. Isso aqui fica claro, fica mais claro ainda, trabalhando no 15.
O 15, quando nós vemos o seu paralelo, que é lá em Lucas, como ele estava escrevendo um evangelho mais voltado para o grego, mais voltado para pessoas entenderem, esse evangelho aqui é o evangelho no qual Mateus defende que Cristo é o Messias. Então ele faz muita referência ao Antigo Testamento, às profecias. Ele está aqui falando para judeu. Então o judeu vai entender que essa abominação aqui, que aí é o caso do duplo cumprimento de uma profecia, que isso aqui eles já viram, feito por Antíoco Epifânio, no segundo templo. Ele entrou lá, ele sacrificou porcos no altar, ele fez um altar para Zeus. Então isso foi uma profanação. A segunda profanação foi quando os romanos invadiram o templo, que é o que vai acontecer aqui. Então aqui fica claro, quando a gente dá uma olhada no paralelo, em Lucas 21, Lucas 21, 20. Lucas 21, 20 é um paralelo a isso aqui. Lucas 21, 20 diz: Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E o texto continua. Depois vocês leiam também essa passagem em Lucas, que ela ajuda muito a esclarecer. Então, o que Jesus estava falando aqui? Ele estava falando para o seu povo, ele estava mostrando sinais de resposta à primeira pergunta. A primeira pergunta, quando o templo seria derrubado? Quando não ficaria mais pedra sobre pedra no templo? Sendo assim, começa a fazer sentido os outros versículos. Começa a fazer sentido eles orarem para que o que tiver na Judéia fugir para os montes, para poder fugir dessa ocupação. Quando eles verem o cerco se formando, quando eles verem a invasão do templo, porque aí não vai sobrar ninguém. Quem estiver sob o eirado, não desça para tirar coisa alguma de casa. Como eu falei, o eirado aqui, a melhor tradução, o melhor termo seria telhado. A construção das cidades daquela época eram casas coladas umas nas outras, e o telhado era quase que uma outra cidade. Existiam plantações de uva, existiam lugares para comer, as próprias pessoas confraternizavam entre si. Então, o próprio terraço das casas era como se fosse uma cidade. Então, por esses terraços, você conseguia percorrer longas distâncias. Então, começa a fazer sentido você estar no terraço e não descer, você do terraço mesmo fugir. Entendeu? Começa a fazer mais sentido. Quem estiver no campo, não volte para buscar sua capa. Não vai dar tempo. Já vai invadir e vai destruir. Foge, pernas para que te quero. E ai dasquelas que estiverem grávidas que amamentam naquele dia. E aí a explicação é uma só, tanto para esse versículo quanto para o 20, que é orar para que a fuga não se dê no inverno nem no sábado. Você já imaginou? Tenta fazer um exercício mental. Você está na sua casa, para quem é casado, a esposa grávida, para quem é mulher, imagine-se grávida. A Geise, por exemplo, que está aqui nos vendo, ela está grávida. E aí, de repente, começa uma invasão na cidade. Aí imagina uma grávida ou uma mulher amamentando fugir de uma cidade sitiada. É bem difícil, é quase impossível. Quanto ao inverno, o inverno lá é bem frio. E no sábado, eles ainda estavam, como eu falei há poucos minutos, eles estavam ainda numa fase de transição. Eles ainda eram judeus, eles ainda seguiam muita coisa do judaísmo. E no sábado existia pela lei o passo de sábado. No sábado você não podia andar uma jornada normal. Os seus passos eram reduzidos, você andava numa velocidade mais baixa, ou seja, você seria alvo fácil para as tropas romanas. Os historiadores Eusébio e Flávio Josefo, eles falam que essa destruição foi tão grande que não sobrou nada do templo, e que o povo judeu foi um massacre, foram destruídos, foram aniquilados, e que
não há registro, não há relato de nenhum cristão que tenha morrido. Mas por que houve essa revolta, se a gente vivia na Pax Romana? Bom, os macabeus não, os zelotes, os macabeus foram antes. Os zelotes, eles já estavam cansados daquela situação de domínio e na década de 60 depois de Cristo, eles tentaram invadir Roma com barquinhos, mas foram dizimados, foram destruídos no poderio romano. E com isso, Roma se voltou contra Israel e culminou na destruição do templo. Então, o general Tito, ele invadiu Roma com sua tropa. A destruição do templo foi tanta que hoje só restou o que a gente conhece como o Muro das Lamentações, o ouro de lá. Então, o templo foi acabado e não existe o templo hoje. Então, essa foi a primeira resposta à primeira pergunta. Então, o que nós vimos? Jesus estava respondendo duas perguntas. Aqui, nesses versículos, Jesus diz tudo o que vai acontecer para que isso acontecesse. E daqui para frente, ele faz uma conexão para responder a segunda pergunta, que são os versículos. Voltou, pessoal. Voltou. Vamos ver aqui. Deixa eu avisar aqui em alguns grupos. Voltou, obrigado, Arthur. Então vamos lá, voltou. Então nós vimos o princípio das dores, que é algo que é da parte da ascensão de Jesus até hoje. Nós vivemos esse tempo. Nós vimos que Jesus estava respondendo duas perguntas. A primeira, de quando ia acontecer da destruição do templo, que ele cita no versículo 2 de Mateus 24. E agora ele vai começar a responder da sua vinda, da sua gloriosa volta e da consumação dos séculos, a partir dos versículos 21. O 21 ele é uma conexão. O 21 e o 22 ele faz uma conexão. Ele está falando tanto de uma coisa quanto de outra. Vamos continuar lendo do 21 até o 28. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim será a vida do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão abutres. Uma coisa que eu esqueci de falar ainda... Melhor, eu vou deixar isso aqui para o final. A gente vai voltar aqui entre os versículos do princípio das dores. Vamos avançar aqui. Bom, aqui ele está falando que essa tribulação, essas dores, elas foram abreviadas por misericórdia, senão nem os eleitos restariam. Mas ele também nos dá um alento, no 24, falando que é impossível agradar os eleitos. Então, aqueles que são verdadeiramente salvos, eles não serão enganados por falsos profetas. E falsos profetas a gente vê até hoje, e muitos. Então, as suas ovelhas, assim como tem lá falando em João 10, as ovelhas de Jesus vão sempre reconhecer a sua voz. Sempre vão saber quem é o Jesus, quem é Jesus. Um versículo que é um pouco complicado aqui, que é o 28, o 27 traz luz a ele. Por exemplo,
o 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente ao Ocidente. Ou seja, ele está falando aqui que a vinda de Jesus vai ser um evento mundial, vai ser algo que todos vão ver. E quando ele está falando do cadáver, quando existe um cadáver, todos já devem ter tido essa oportunidade. Existe várias aves que ficam circundando ele. E essas aves você vê tanto de perto quanto de longe. Então, os dois versículos aqui, eles querem dizer a mesma coisa, que quando Cristo voltar, vai ser um evento que não vai ter como ser escondido, não vai ter como ninguém falar que não viu. Todos verão a volta do glorioso Deus. Então, não vai ser algo escondido, vai ser algo de âmbito mundial e vai ser algo extraordinário. E agora, depois dele de usar esses versículos como uma conexão, ele é mais claro ainda na resposta da segunda pergunta, da consumação. Vamos ler agora do 29 ao 31. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos aos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Eu acho isso aqui, principalmente essa parte, algo extremamente reconfortante. Muitas vezes a gente vê versículos tirados fora do seu contexto, a gente vê texto torcido, ainda mais nessas épocas. Toda época de crise tem isso. Por exemplo, nessa época estavam falando um versículo, agora eu não vou lembrar a referência, mas daqui a pouco deve vir à mente, que fala que você tem que ficar na sua casa, não sair, ok. Aquele versículo é em Isaías, esse versículo, acho que é Isaías 26, 21. Daqui a pouco eu acho isso. Esse versículo, ele não se aplica, esse versículo, ele se aplicava àquele tempo de Isaías, ele é um outro exemplo de dupla aplicação. Mas ele também é um versículo que nos fala a garantia que os salvos terão de Cristo. Não é que ele está se cumprindo agora com o Covid. Vamos lá, há alguns minutos eu falei da questão da linha do tempo, e esse é um exemplo perfeito. Eu falei que os discípulos de Jesus, eles conheciam a realidade da Pax Romana, aquela paz que foi imposta pela força, mas era uma paz, não tinha guerra. Então, quando o Jesus fala que ia haver nação contra nação, eles não tinham noção disso, porque no grosso mesmo eles conheciam uma nação, que era o Império Romano. Então, hoje você tem o Covid, mas nós já tivemos a peste negra, nós já tivemos gripe espanhola, nós tivemos recentemente a SARS, nós tivemos o H1N1. Então nós tivemos várias crises ao longo da história da humanidade, principalmente nesse período que nós vivemos, que são os últimos dias. Então, essa profecia não é para agora, ok, a gente está em obediência, de acordo com Romanos 13, a autoridade, fazendo esse isolamento, enfim. Mas aquele versículo não se aplica a isso, entenderam? Aquele versículo foi algo em específico lá para o texto de Isaías, para aquele tempo, aquilo lá que estava sendo vivido, e é um garantidor, é um alento garantindo que Cristo vai cuidar dos seus até o fim. Voltando aqui para o nosso texto. Então, mesmo com essas coisas acontecendo, mesmo que o Covid fosse um sinal do final dos tempos, que não é, porque se a gente for estudar um pouco mais a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, a gente vê que ainda tem muita água para correr por baixo dessa ponte, mas isso vale um outro estudo, que esse é um assunto bem complexo. Mesmo que agora estivesse caindo pedra pegando fogo lá fora, mesmo que tivesse tudo sendo destruído, aí a gente lembra lá de Abacuque,
quando ele diz que ainda que a videira não floresça e tal, que a segurança está em Deus. E aqui Cristo está renovando isso. Vejam a força que tem esse texto. Mesmo isso tudo acontecendo, mesmo o sol se escurecendo, mesmo a lua não dando claridade, as estrelas caindo do firmamento, ele, versículo 31, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso aqui é maravilhoso e reconfortante, minha gente. Para quem está em Cristo, isso aqui é um renovo enorme, é um renovo sem igual. Ele enviará seus anjos e tal. Então, seja lá o que for que acontecer, quando for os últimos tempos, se ainda estivermos vivos ou não, Jesus é o garantidor. Ele nos vai resgatar de toda a parte do mundo. Entenderam? Continuando aqui. Então ele usa duas parábolas para exemplificar isso. Outra coisa também legal é que parábola, elas não são soltas. Parábola tem um propósito. A parábola, ela sempre é usada a resposta de alguma coisa, para exemplificar, para facilitar ou para confundir o entendimento de algo. Então, a parábola é meio, quando a gente quer pegar da parábola coisas que ela não diz. A parábola, ela tem uma lição, ela quer mostrar alguma coisa. Você não tem que ficar esmiuçando a parábola. A parábola tem o propósito de passar uma mensagem. A parábola, como eu estava falando, é você facilitar, você ilustrar alguma coisa. Então vamos dar uma lida aqui nessas duas parábolas que Jesus deixou para o final para ilustrar tudo isso que ele ensinou. A pergunta, a resposta às duas perguntas e coisa e tal. Então vamos lá. Agora nós vamos ler do 32 ao 44. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixará a outra. Portanto, vigiai. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o que ele está falando aqui é para a eterna vigilância, tanto para a destruição do templo, quanto para a sua volta. Então, quando os sinais, quando tudo isso que ele relatou aqui estiver acontecendo, o seu povo vai saber que ele está vindo. E aí nós temos aqui essa parte de Noé, mas antes a gente vai falar aqui dessa parte da geração, que é um versículo um pouco complicado. Essa geração aqui é aqueles versículos de transição, aqueles versículos de acomodação, a gente pode dizer assim. Essa geração a gente pode considerar o povo judeu, aquele povo que estava ali e que viu o templo sendo destruído. Pode-se também falar do sentido amplo, não há um consenso entre os comentaristas isso, mas um entendimento muito próximo ao que está querendo dizer aqui é a geração dos judeus, a geração desse povo que estavam lá, que as pessoas estavam lá e viram aquele templo sendo destruído. Tá?
Em verdade vos digo a respeito... Tá, então a geração é isso. Passará o tel, e aqui o 35 ele assegura da sua palavra, ele assegura que a sua palavra vai ser cumprida, do início ao fim, mas que a sua volta não adianta ser especulada, que embora ele tenha dado vários sinais, os apóstolos, eles fizeram uma pergunta objetiva, mas essa não é uma resposta em que nós temos que saber. Existem coisas que a Bíblia não revela, e isso não é nosso. O que é nosso é revelado, o que é para a gente saber, o que é para a nossa edificação é revelado, é exposto. O que não é exposto é algo que não é para nossa, que não é o tempo de nós sabermos. Tá? E aí, olha o contraste aqui. O contraste entre os que vão compreender os sinais, os que vão entender os sinais, aqueles que são salvos, quanto ao ímpio, ao que não vai entender os sinais. Os que não vão entender os sinais, assim como foi no tempo do dilúvio, no qual Noé levou alguns anos para construir a arca, no qual eles viram aquela coisa enorme sendo feita, no qual eles viram os animais entrando, eles continuavam a sua vida. Então, aonde a gente aplica isso para nós? Nós vamos continuar pregando o Evangelho, os sinais vão estar sendo expostos, Cristo vai mostrar as coisas, daqui para frente, crises piores podem acontecer, mas o ímpio ele não vai enxergar isso dessa forma, ele vai continuar vivendo a sua vida normal. Ele vai continuar casando-se, dando-se em casamento, fazendo festa, e quando ele se der conta, já foi. Quando ele se der conta, é quando Jesus virá. Que Jesus virá sem avisar. Então, é esse contraste aqui que essa parábola fala. Então, essa parábola, ela nos exorta, que até o título aqui da revista atualizada, Exortação à Vigilância, é isso aí. Ela nos exorta a não desanimarmos nisso. Ela nos exorta a vermos esses sinais e continuarmos em Cristo, a prosseguirmos nessa caminhada. E agora a gente já está chegando no finalzinho, que é a leitura do versículo 45 ao 51, que ele mais ou menos reforça isso aqui. Ele mais ou menos não, ele reforça isso aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo assim o quê? Cuidando dos seus conservos, dando o seu sustento, pagando os seus conservos. Em verdade vos digo, que lhes confiará todos os seus bens. Quem são esses? Até o versículo 47. Os salvos. Os salvos vão continuar fazendo a obra de Cristo. Os salvos não vão ser pedra de tropeço, não vão ser escárnios. Os salvos vão continuar fazendo o que Cristo mandou. Agora, os ímpios ou então os apóstatas. A apostasia é negar a fé, é você sair da fé. E é algo que vai ser crescente no nosso tempo. Desde o início da igreja tem apóstata e cada vez mais os terão. Então você agora tem a comparação, o contraste, que é o 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se e passa a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, ou seja, com bêbados, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola é clara, né? Eu acho que não precisa muita explicação. Aqui é um contraste, ele está reforçando o que ele falou da parábola da figueira, e aqui o contraste dos servos e dos não servos, de quem é salvo e de quem não é salvo. Daqueles que vão seguir até o fim, como diz lá no versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e aqueles que não perseverarão. Ok? Então, eu vou voltar aqui para fazer uma aplicação dos nossos dias.
dos nossos dias de escândalos na igreja, dos nossos dias de terremotos, dos nossos dias de problemas financeiros, do nosso dia de instabilidade e tal. Isso tudo faz parte do que a gente tem que viver. Não adianta a gente ter uma falsa esperança ou como eu costumo até brincar, um evangelho bolha de sabão, de que a terra vai ser restaurada, de que a gente vai ter paz e tranquilidade. Não, você não consegue achar base bíblica para defender esse tipo de coisa. O que nós encontramos é que o cerco vai fechar cada vez mais, que haverão perseguições cada vez mais, que esse início, tudo que está aqui, nós vivemos de quando Jesus ascendeu, a gente vê a perseguição já começando em Atos, como vindo até hoje. Hoje, você vê pessoas sendo atribuladas e sendo mortas por causa do nome de Jesus? Vemos. Hoje nós vemos uma perseguição por causa do nome de Jesus? Vemos e vivemos. Aqui no nosso país, por exemplo, você não tem uma perseguição física, mas você tem uma perseguição um tanto quanto legal e um tanto quanto velada, da seguinte forma: o crente ele é bitolado, o crente ele não pensa direito, o crente é maluco, o crente no final das contas é dispensável. Então, isso aí é apenas um início. Primeiro começa-se uma perseguição moral, depois você tem uma restrição do que você pode fazer, para até vir a perseguição física mesmo. Muitos irmãos nossos morrem diariamente. Inclusive nessa questão do Covid, um médico cristão, quem até propagou essa informação, no início dessa crise toda, no início da crise não, né? Quando nós fomos informados, quando finalmente a bomba estourou, foi o pastor Franklin Ferreira. Depois vocês olhem no Facebook dele. O médico que descobriu isso, ele era cristão, era um irmão nosso. A esse médico foi negado o tratamento. Esse médico ele foi forçado a assinar um documento no qual ele confessou fazer um crime contra o governo e que tudo que ele falou que era mentira, e ele acabou morrendo por falta de tratamento. Então, existem países em que a perseguição é muito séria. Quem quiser saber mais disso, eu recomendo o site Portas Abertas, que lá eles fazem anualmente um mapa e um ranking de perseguição. E quando você olha na perspectiva de mapa, é meio assustador. Eles botam por graduação e cores, então vocês têm uma pequena noção do quanto nós cristãos estamos sendo perseguidos. Então, isso aqui, temos. Doenças, temos. Também está aqui. Essa pragas, terremotos, isso tudo está aqui. Isso tudo faz parte do nosso tempo. E assim como o sol brilha para o justo e para o injusto, para quem é salvo e para quem não é salvo, as coisas ruins também. Ela vem para quem é salvo e para quem não é salvo. A diferença está aqui no versículo 13 e no versículo 31. A nossa esperança está aqui, que aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, meus irmãos, essa tem que ser a nossa esperança. Nós vemos que Jesus ele é claro no que ele fala para nós. Ele é claro em mostrar as dificuldades que nós teremos aqui, que seremos odiados e perseguidos, mas ele é claríssimo em falar da grande glória e da grande graça que nos espera. Tá bom? Bom, o estudo de hoje é esse. Espero ter sido claro. Espero ter cumprido o objetivo do Espírito Santo, que é ser um canal dele para iluminar o que ele inspirou Mateus a escrever e a Mateus ser fidedigno ao que Jesus disse. Eu recomendo, para elucidar ainda mais, a leitura dos capítulos 13 de Marcos e 21 de Lucas,
leiam isso, e aí vocês vão ter uma visão mais ampla, porque eles se completam. E para quem é lá da igreja, vocês sabem como me encontrar pelos grupos e WhatsApp, seja no grupo, seja no privado. E para quem não é e está assistindo e pintou alguma dúvida, pode vir pelo Facebook mesmo e fazer pergunta, tá bom? No mais, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, vou tentar responder. Se eu não souber a resposta agora, irei pesquisar para depois responder. Senão, a gente vai encerrar essa transmissão, tá bom? Alguma coisa? Que isso, bondade sua, vai. Bom, meus irmãos, estou me repetindo aqui, espero realmente que a graça de Deus tenha alcançado o coração de vocês e espero vocês para quinta-feira. Não esqueçam que amanhã tem culto com o pastor Lélio, ele vai ministrar uma palavra, vai pregar para nós através desse meio. Se a gente tiver problema em colocar lá no site, na fanpage da igreja, vai ser feito da mesma forma. Vai ser feito pela fanpage da Heloísa, sua esposa, que é como tem sido feito, e eu compartilho lá na igreja, tá bom? Vamos orar para encerrar e a gente vai fechar isso aqui, vai fechar essa transmissão. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, obrigado por vivermos num país livre, obrigado pela fartura de material que nós temos, seja comentários bíblicos, seja a Bíblia, seja diversos bons pastores, filhos teus fiéis à tua palavra, que pregam na internet ou então que pregam em igrejas. Obrigado pelas igrejas que são fiéis à tua palavra, que estão se esforçando, Pai, para fazer com que a tua palavra seja pregada e esteja disponível ao alcance de todos. Que em nome de Jesus o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que nós possamos nos arrepender de nossos pecados, Deus, e que isso venha ser graça para nós, que nós possamos aprender as nossas lições, que nós possamos confiar mais em Ti, Deus. E tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia daqueles profissionais que estão indo diariamente lutar contra esse mal. Cuida dos profissionais de saúde, cuida dos profissionais de transporte, cuida dos profissionais de alimentação, cuida dos profissionais de segurança. E se eu esqueci de algum, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor que é onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor sabe, que o Senhor cuide deles. Cuide de nós em nossas casas. Faça com que essa mazela se dissipe logo, Deus. E que também a consequência financeira que virá, que ela também, que o Senhor apazigue ela, que seja algo que a gente consiga superar logo. E que a nossa fé esteja sempre calçada em Ti, Deus. Que o Senhor seja a base da nossa fé. Que o Senhor cuide das nossas famílias e que o Senhor faça com que nós usemos esse período para restaurar coisas que nós tínhamos esquecido, que são culto doméstico, jejum e oração, leitura da palavra. Que nós possamos entender que sim, nós podemos parar nesse mundo frenético, nós podemos ser diferentes, nós podemos, isso começar por mim, nós podemos e devemos separar mais tempo para Ti, para as Tuas coisas. Perdoa a nossa negligência, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter me usado e tem misericórdia de mim, da minha vida, da minha família. Obrigado a cada um irmão que esteve acompanhando ao vivo e a cada um que alcance e que isso vai alcançar, Deus. E que no nome de Jesus a tua semente floresça nesses corações. Amém. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Não se esqueçam, amanhã, nesse mesmo horário, nessa mesma fanpage, e na quinta-feira, tá bom? Um forte abraço a todos, que a paz do Senhor seja com todos.